Oi pessoal, tudo bem? Esse podcast é sobre uma das mais importantes vias biológicas que você pode aprender. É a chamada via NRF2. A ativação dessa via protege as células da morte celular induzida pelo estresse oxidativo e diversas patogênias múltiplas doenças. Essa via é muito importante, inclusive na desintoxicação do corpo e para várias questões de saúde. Tudo isso você consegue consumindo um nutriente específico dos vegetais verdes. Repetindo, você vai conseguir melhorar a sua condição de saúde simplesmente incluindo esse suplemento que é excelente na sua dieta. Então, vamos que vamos aí. O aumento do estresse oxidativo ou a inflamação, como muitos de vocês conhecem, está associado à morte celular, várias doenças crônicas, Alzheimer, doença de Parkinson e esclerose múltipla. São doenças neurodegenerativas, tendo inclusive implicações na saúde das suas artérias. E como vocês vão entender, esta é uma via anti-inflamatória do corpo que é induzida pelo consumo de componentes de nutrientes do brócolis, sim, do broto de brócolis mais especificamente, e de muitos outros vegetais verdes. Então é uma coisa que vocês podem implementar na sua dieta muito facilmente e ter os benefícios do consumo desse nutriente. Ele é um indutor natural mais potente dessa via, esses vegetais verdes. Essa via NRF2 é um composto vegetal conhecido como sulforofano, que muitos estudos sugerem que pode ter propriedades anticancerígenas e que também se provam muito terapêuticas em diversos contextos diferentes, inclusive para doenças cardíacas. Tá? Esse é um suplemento vendido em muita abundância, mas nem sempre é vendido na sua melhor forma. Ele é naturalmente produzido em grandes quantidades por ninguém menos que o humilde broto do brócolis, que embora não seja consumido, não seja tão conhecido como brócolis, ele pode ser encontrado facilmente na forma de suplementação aqui no Brasil. Inclusive, tem tanta coisa para falar sobre essa via NRF2 e sulforofano que a gente vai tentar fazer isso por partes. Então, teve um estudo, um jornal científico, que mostrou evidências de que o sulforofano, que é rico no broto de brócolis, novamente, pode ter efeitos positivos no cérebro. Várias implicações para doenças neurodegenerativas e para um funcionamento melhor do seu cérebro. Então esse estudo piloto descobriu que o tratamento de sulforofano aumenta os níveis de glutationa. A glutationa, para quem não sabe, é o antioxidante mais abundante no corpo e no cérebro. Principalmente na região do hipocampo do cérebro, em pessoas saudáveis, o sulforofano agiu de maneira a restaurar a função adequada do cérebro. Então, isso está associado a vias de intoxicação do fígado, o glutationa, principalmente estágio 2 de desintoxicação do fígado. Então isso tem diversas repercussões, não só em condições neurológicas, como na previsão de câncer e saúde geral. E muita gente conhece esse nutriente, os precursores do sulforofano, pelo seu potencial de ação anticancerígena. Ele inibe a função de diversos cancerígenos presentes na dieta moderna. E no ambiente também, na fumaça, no cigarro, enfim. Ele age como nutriente protetor anticancerígeno. Em outro estudo recente, publicado na PubMed, mostrou que o sulforofano regula as proteínas de choque térmico. As proteínas de choque térmico, eu já estou falando sobre elas faz um tempo, que elas ajudam a eliminar as beta-amiloide B e a tau, que são proteínas que vão se acumulando no cérebro dos pacientes de Alzheimer, que isso começa a agir de forma nociva. Essas proteínas caracterizam a doença de Alzheimer. Esse foi um estudo feito em modelos de ratos com doenças de Alzheimer. Modelos de ratos. Tem muitos estudos feitos com ratos mostrando seu potencial terapêutico do precursor desses nutrientes dos vegetais verdes. É muito, muito fantástico. Agora, as proteínas de choque térmico especificamente, elas são induzidas pelo um estresse ambiental específico, um estresse bom, e que eu digo muito, que é a sauna. É a sauna e o frio.
Então, populações que moram em climas frios, na Rússia, no norte da Europa e tal, as pessoas desenvolvem mais gordura marrom, que é mais metabolicamente ativa, uma gordura boa para o corpo, em resposta ao frio, né? E o frio, ele ativa essas heat shocking proteins, proteínas de choque térmico, que tem um impacto profundo no sistema nervoso, no próprio hipotálamo, na função cerebral, né? E outras repercussões hormonais muito, muito incríveis. Então a sauna aumenta o hormônio de crescimento, aumenta a função cerebral no hipocampo, é bom para os vasos sanguíneos, está associado a uma redução de mortalidade em pessoas que fazem sauna 7 dias na semana na Finlândia. Muitos estudos feitos na Finlândia, porque é uma febre a sauna na Finlândia. Então todos esses benefícios do Heat Shocking Proteins, todos não, mas uma parte deles é alcançado pelo consumo desse sulforafano, que age nas proteínas de choque térmico. Muito curioso isso. O nutriente age de várias formas diferentes, né? Que é muitas vezes complexas, o que torna isso cada vez mais interessante para mim. Ele é muito rico no broto de brócolis. Novamente, remove essas placas de amiloide do cérebro, esses emaranhados de tal, que são beta-amiloide, que são as proteínas nocivas no cérebro do Alzheimer, que é uma doença assim, que acomete quase 9% da população americana. Está crescendo exponencialmente conforme as pessoas vivem mais e conforme os hábitos de vida da população vão mudando, as pessoas estão mais suscetíveis a desenvolver essa doença. E esse é um nutriente, portanto, muito importante para o seu avô, para alguém da sua família que tem histórico de Alzheimer. E não só para eles, é claro, para todo mundo. E mais adiante, o precursor de sulforafano, que é encontrado nos vegetais crucíferos, ele é mais rico no broto de brócolis. Então você pode ter até 100 vezes mais desse nutriente do que no brócolis maduro. Então a gente fala muito do broto de brócolis como sendo o principal meio de estar conseguindo esses precursores de sulforafano, não o brócolis em si. Mas eu vou contar para vocês também dicas de estar incluindo vegetais verdes na sua dieta, quais são os melhores e como você pode combinar eles e até mesmo cozinhar da melhor maneira possível para estar otimizando a absorção desse nutriente, ok? Então fique ligado aí que eu já vou falar para vocês. Então, antes disso, eu vou falar sobre a quantidade. Quanto que você precisa de sulforafano? Sulforafano de 60 mg por dia no estudo é equivalente a aproximadamente 140 gramas de broccoli sprouts, que é o broto de brócolis, traduzindo. Então 140 gramas de brócolis sprout, do broto de brócolis, você atinge 60 mg de sulforafano. Então essa é uma quantidade ótima, que se mostrou o máximo benefício no estudo. Eles testaram diversas quantidades diferentes. Demonstrou ter esse efeito anticancerígeno, prevenindo a ação de diversos carcinogênicos em diversos modelos de ratos e animais. Então, num caso específico, em outro estudo, provavelmente eu li uma meia dúzia, uns 10 estudos sobre o tema. 50% a menos dos ratos pegaram câncer consumindo essas quantidades ótimas de sulforafano que eu acabei de falar, porque ele ativa mais de 200 genes do corpo. Então 50% a menos dos ratos pegaram câncer consumindo essa quantidade de sulforafano. É um resultado tremendo, com implicações muito favoráveis para câncer de próstata, câncer de pulmão, vesícula, mama. São vários tipos de câncer diferentes. É bem chocante. E outro estudo com ratos, houve uma redução mais chocante ainda, de 80%, 86% no crescimento de marcadores de câncer de próstata, anticorpos de próstata. Então eles compararam com ratos do grupo de controle, que não consumiram sulforafano. E os ratos que não consumiram manteram a progressão do câncer na velocidade típica, certo? O câncer continuou progredindo. E os que não, e os que tomaram esse suplemento, tiveram uma redução de 86% na progressão desse câncer. Então, sim, uma diferença enorme, uma grande diferença, muito considerável. E, além disso, o que acontece é que os precursores do sulforafano, eles excretam diversos tipos de carcinogênicos em quantidades bem elevadas. Então, tem certos carcinogênicos específicos da fumaça, da poluição, inclusive da alimentação, que são eliminados em uma taxa muito, muito acelerada
com esse suplemento e o broto de brócolis. Então, repetindo, ele aumenta a via biológica NRF2, que suprime o câncer, certo? A ação de vários compostos cancerígenos, melhora a função cerebral. Repetindo, ele é um marcador de inflamação, o NRF2. É um marcador de estresse oxidativo. Então, quando você ativa ele através dessa forma ou de outras formas, você reduz a inflamação do corpo. E isso aí acaba gerando uma série de benefícios para o corpo, ativando centenas de genes, desintoxicando, fase 2 de desintoxicação do fígado. E outro exemplo disso é a glutationa. A glutationa aumentou em 1,4, e um dos principais meios de desintoxicação do fígado é a glutationa. Aumentou em 1,4 vezes e reduziu os danos oxidativos do DNA. Reduziu em quanto? Reduziu em 28% dos ratos. Quer dizer, o que você está esperando? Você pode consumir uma substância tão simples com um impacto muito profundo no seu corpo. 28% de redução dos danos oxidativos no DNA dos ratos. E essa foi uma quantidade de 300 gramas de brócolis, de broto de brócolis, chamado Broccoli Sprout ou o Brussels Sprout. Então tem implicações para a saúde tremendas, inclusive para a saúde das artérias, saúde do coração. Mais especificamente, como é que age para prevenir as doenças cardíacas? Ele se mostrou potente na redução do colesterol LDL oxidado, o colesterol oxidado no sangue, que é mais propenso a causar o ateroma, rompimento do ateroma, aterosclerose. Em 14 e 15 pontos foi reduzido os triglicérides em humanos. Então isso foi teste em humanos, mostrou aí uma redução muito significativa dos triglicérides, que é o colesterol ruim no sangue, tá certo? E em outro estudo também, ele mostrou ser excelente na prevenção de doença cardiovascular, reduzindo a inflamação e diversos marcadores de inflamação, como a interleucina 6, que foi reduzida em 20%. Olha que maravilha. CPR, que é a proteína C reativa, PCR, em 11%. TNF-alfa, que é fator de necrose tumoral alfa, foi reduzido em mais de 10%. Quer dizer, benefits across the board, vários benefícios para o corpo e muito, muito profundo. Lembrando que por meio da ativação da via NRF2, há a neurogênese, a criação de novos neurônios. Então, quem está preocupado com o cérebro também, vamos ficar de olho, vamos aproveitar isso a nosso favor. O broto de brócolis é um detalhe muito importante esse agora. O broto de brócolis tem 100 vezes mais precursores de sulforafano que o brócolis, né? Então, como eu havia mencionado brevemente no começo, é muito mais importante consumir o broto de brócolis, que você pode comprar na forma de suplemento, do que o brócolis, ou mesmo qualquer vegetal verde, porque eles são menos ricos, né, nesses precursores, mas eles também têm outros compostos além do sulforafano. Então tem muitos benefícios de consumir vegetais verdes diversos, como couve-flor, selga, repolho, tem aquela pequena couve bruxelas também. Todos esses vegetais são ricos em sulforafano, precursores e outros componentes que são benéficos para o corpo. No entanto, você não vai conseguir na quantidade ótima através deles, né? A não ser que seja muito elevado e que seja preparado o alimento da forma certa, que eu duvido que a maioria de vocês vão estar preparados nessa hora do campeonato, nesse ponto. Então eu vou passar a dica para vocês acertarem de primeira. Como maximizar o consumo desse nutriente? Como você vai otimizar ele, o seu sangue? Se você comprar 15 a 20 gramas de broto de brócolis em pó, né, é uma bela de uma tacada, é o equivalente a 150 gramas de broto de brócolis, que vai estar fornecendo aí em torno de 50 gramas de sulforafano. Então, novamente, se você tomar 15 a 20 gramas de broto de brócolis em pó, isso é o equivalente à quantidade ótima de sulforafano demonstrada nos estudos com ratos e em alguns estudos feitos com humanos também. Então, isso acaba sendo equivalente a 150 gramas de broto de brócolis.
Uma forma que você pode estar obtendo é através do broto de brócolis, que você compra o broto, cria ele em casa, dá um trabalho, tem gente que gosta, tem gente que tem plantação, quintal de casa. Se você não consegue e achou uma forma de comprar ele, ótimo, ótimo também. Mas uma maneira garantida que eu sei é o broto de brócolis em pó, que é na forma de suplemento, 15 a 20 gramas de broto de brócolis em pó. E, melhor ainda, né, que eu vou mostrar para vocês a combinação perfeita, que é comer os sprouts, os brotos de brócolis, mais o extrato de brotos de brócolis. Porque assim você vai ter diversos precursores de sulforafano e, portanto, maximizar a sua conversão em sulforafano. Tá? Então, o jeito mais garantido de você estar produzindo sulforafano no seu corpo em abundância é comendo o broto de brócolis mais o extrato de broto de brócolis em pó. Tá? Mas se você não conseguir o suplemento, você vai conseguir, é muito fácil de achar, mas se você não conseguir criar o broto de brócolis ou ter acesso a ele, você pode combinar o extrato de broto de brócolis em pó com outros vegetais verdes, como esse que eu mencionei agora há pouco. E eu também vou passar uma dica de como vocês podem estar otimizando esse nutriente por meio do cozimento adequado, a melhor forma de cozinhar, eu vou falar. Então, é isso aí. Então, repetindo antes, que só o suplemento de sulforafano, geralmente vendido por aí, não é suficiente, porque o corpo não converte seus precursores suficientemente na forma ativa de sulforafano. Tá bom? Então, é preciso ter essa combinação do broto de brócolis em pó mais os vegetais verdes, cozinhados da seguinte maneira. O brócolis você pode cozinhar a temperatura de 60 graus por 10 minutos. Teve um estudo que demonstrou que dessa forma o sulforafano foi aumentado em 3,5 vezes. 3,5 vezes. Então você cozinha o brócolis 60 graus e o broto de brócolis em 70 graus. Né? São temperaturas parecidas. Você pode fazer isso no vapor por 10 minutos. Melhor do que cozinhar por muito tempo, que vai acabar desativando, ou mesmo cozinhando pouco, que também não vai fazer o serviço, tá certo? Então, para finalizar, muita gente deve estar perguntando também, pensando sobre a questão da tireoide, né? Porque já tem o boato, tem o conhecimento aí de que o consumo excessivo de vegetais verdes pode ser ruim para a tireoide. Então, até onde eu sei, o precursor de sulforafano compete com iodo para ser transportado para a tireoide, um nutriente muito essencial para a tireoide. Mas foi só no caso de extrema deficiência de iodo que o broto de brócolis se mostrou prejudicial, mas foi uma quantidade muito elevada. Eles testaram até 70 gramas de broto de brócolis e ele se mostrou muito seguro nos estudos. Então essa quantidade que a gente está falando aí é seguro, pelo menos nesse estudo que eu li recentemente. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil esse podcast para vocês. Continuem de olho nos próximos podcasts, que tem muita coisa interessante daqui para frente. Abraço, pessoal. Até mais. Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Caio Fleury novamente. Eu tenho uma mensagem para contar para vocês. Isso mesmo, o coaching de emagrecimento. O coaching de emagrecimento, estão abertas as inscrições. Inclui um período de 15 dias ou mais de acompanhamento para você emagrecer e atingir o peso que sempre sonhou. Isso mesmo, você precisa atingir seu potencial máximo e o coach vai te ajudar nisso. Portanto, entre em contato agora, é 011 97533 8525, 011 97533 8525. Repetindo, você vai perder peso com facilidade com a low carb, com a cetogênica, ou seja a dieta que for, dieta paleo mais liberal, mas com certeza irá atingir seu objetivo. Então não se esqueça de me mandar uma mensagem no WhatsApp agora. Muito obrigado, abraço.